Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 28 de outubro de 2025, pessoal, terça-feira, agora são aproximadamente 11h43 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico, lá nos Estados Unidos, tivemos apenas resultado da confiança do consumidor, um resultado que veio acima da projeção, um dado positivo, pessoal. Tivemos aí 94,6 de resultado ante a projeção de 93,4. Sinalização positiva em relação aos principais consumidores do globo. Tivemos de reflexo mais um dia positivo nas três principais bolsas, inclusive novamente renovando as máximas históricas. S&P teve uma alta de 0,23, Dow Jones, a bolsa industrial, alta de 0,34 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,80. Pessoal, lembrando que amanhã teremos a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos a partir das 3 da tarde, horário de Brasília, posteriormente coletiva de imprensa do FONC. Então, poderemos ter aí grande volatilidade a depender do que for o cenário e posteriormente no discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, olhos atentos, né, para esse evento. É um dia que promete bastante movimentação nos mercados, então é imprescindível que você esteja atento e, se for o caso, né, tome cuidado em relação aí às possibilidades de operações aqui no mercado, beleza? Vindo para o Bitcoin, tivemos movimento contrário, pessoal, às três principais bolsas. Lembrando que o Bitcoin chegou a subir um pouco mais de 1% ao longo do dia e depois houve a recusa de preço aqui na nossa resistência, acabou caindo aí 1,08. Neste momento, para nós, aqui o preço a mercado, 112.490 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente fez algumas atualizações aqui no nosso gráfico. A primeira foi a questão da nossa resistência, teoricamente era um nível importante, né? A gente menciona que foi basicamente o início, né, desse movimento descendente após, né, a reação por parte dos compradores no crash do dia 10 de outubro. Então, de fato, era um ponto conflitado e o que reforçou, né, pessoal, foi a questão da recusa de preço também no dia de ontem, né? Inclusive formando aqui um martelo invertido com o volume vendedor superando, né, o volume de compra no domingo. Então, de fato, acabou respeitando aí a nossa marcação, fica bastante evidente aqui no gráfico para nós. Nós tínhamos como uma perspectiva muito grande, né, a possibilidade de reação por parte dos compradores, né, em cima da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, né, que seria eventualmente a busca novamente, né, pela proximidade do topo anterior, né, ou até mesmo aqui na região da nossa resistência. Então, tivemos aí na abertura do candlestick a 1 da manhã, onde tivemos a prevalência aí de volume comprador, e aí, para quem reduziu o tempo gráfico, observou uma estrutura ascendente com topos e fundos, os compradores de fato foram buscar a região que estava no radar, né, pessoal? A gente tinha ali um potencial conflito de interesses, né? Então, obviamente, a gente colocou aqui a marcação para você se situar, porque, né, ao que tange a possibilidade, né, de buscas por níveis superiores de preço, existe a necessidade de rompimento. Teoricamente, nós não tivemos essa façanha, houve a recusa de preço novamente, né? Sem muito espanto, né, pessoal, diante do que a gente colheu aqui de evidências, né? Me parece com bastante normalidade, tá? E aí a gente veio de fato buscar aqui a proximidade da região do 112, região também mencionada na última análise, fazendo alusão, né, pessoal, à média de 20 períodos no diário
E esses dois topos aqui, né, teoricamente houve uma luta incessante por parte dos compradores aqui nessa região próxima, né? E aí posteriormente com o rompimento, automaticamente, né, os compradores eles tentarão segurar o preço na iminência, né, de tentar aí uma eventual reação. Então, tudo dentro daquilo que foi passado para vocês na análise de ontem. A gente trouxe um cenário quase que cristalino aqui, pessoal. É uma assertividade bem grande, né, diante aí dos acontecimentos. E, novamente, a gente fica feliz, né, de ter acertado aí previamente as possibilidades de movimentação aqui no preço. Beleza? Então, dando continuidade aqui, pessoal, o que que a gente percebe? A gente analisa aqui, pelo menos, né, no tempo gráfico de 4 horas, né, mas ainda frisando a questão do diário, né, pessoal? Ainda temos aí já 2 dias, né, com prevalência de volume vendedor, né, inclusive superando, né, o volume desses últimos dias aqui em relação aos compradores, está um ponto negativo. No tempo gráfico de 4 horas, a gente ainda tem mais 1h10, né, até o fechamento, seria a 1 da manhã. Porém, pessoal, analisando, né, como está agora aqui para nós, a gente ainda não vê, né, os compradores atuando com uma forma mais contundente, tá? Acho que vai ser importante a gente analisar como será o fechamento desse candlestick, porque teoricamente ainda temos, né, a prevalência aí de volume vendedor, né? Vamos ver se a gente reduz o tempo gráfico, consegue ver alguma coisa. A gente percebe aqui, né, pessoal, nesse candlestick que abriu às 6 da tarde, houve a prevalência de volume vendedor, mas teoricamente, né, os vendedores vêm para engolfar esses compradores aqui. Então, a gente está numa situação ainda um pouco delicada. A gente não vê uma reação por parte dos compradores, né? No tempo gráfico de 2 horas, a mesma coisa, apenas os compradores atuando. Aliás, os vendedores, os compradores tentando alguma reação aqui, um volume ainda simbólico, né, pessoal? Então, tudo isso é importante, né? Você ir reduzindo o tempo gráfico, analisando todo o contexto. Já aqui no tempo gráfico de 1 hora, pessoal, aí sim a gente vê uma reação um pouco mais incisiva por parte dos compradores. Então, pelo menos temos um ponto positivo, porém é um tempo gráfico menor, né? Teoricamente, o conflito de interesses, o dinheiro negociado também é infinitamente menor. Então é válido salientar isso para vocês, mas acredito que aguardar o fechamento desse candlestick atual aqui no tempo gráfico de 4 horas seria mais interessante, tá, pessoal? Ao que tange é uma possibilidade de uma eventual reação. Lembrando que a gente tem agora, né, a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas acima, né, do preço atual, próximo aqui do 113.400. Então, teoricamente, seria aí um ponto de decisão, né, seja para rompimento ou recusa de preço, né, se quisermos eventualmente, né, quem sabe tentar buscar novamente aí a proximidade aí do 115 aproximadamente. Então, temos algumas barreiras imponentes, né, como eu mencionei no diário, já são 2 dias com o volume vendedor prevalecendo. Acho que um ponto interessante, pessoal, até para a gente trazer o preço para próximo de nós, né, seria a gente utilizar aqui a ascendência desses fundos aqui, né, pessoal? Será que fica interessante para nós utilizarmos como uma referência? Será que faz sentido, eventualmente, não tendo uma reação por parte dos compradores nesse candle atual? Talvez aqui não faça sentido. Vamos colocar mais adiante, talvez aqui, onde foi o início da reação ascendente. Talvez faça mais sentido.
obviamente, a gente trazendo mais referências, né? Acho que facilita, inclusive, a nossa análise. Outro ponto, né, pessoal, acabou passando despercebido ontem. A gente tem praticamente topos paralelos aqui. Até o presente momento, pode se caracterizar um topo duplo, tá? Ainda não é definitivo, mas isso aqui precisa estar no radar. A gente acabou analisando ontem condicionantes importantes, né, pessoal? Como foi o fechamento do dia em relação à formação do candlestick no diário, questão do volume, e temos topos paralelos aqui também, tá? Então fica no radar, eventualmente, possibilidade de topo duplo, mas, pessoal, é aquela história. A gente tem um evento importante amanhã, decisão na taxa de juros lá nos Estados Unidos, coletiva de imprensa do FONC. Então, o Jerome Powell pode balançar os mercados, né, tanto de uma forma positiva quanto negativa, e pode mudar, obviamente, todo o cenário que a gente vem, né, delineando neste momento, tá? Então, talvez seja interessante a gente acompanhar bastante cautela, né? Inclusive porque eventos, né, de grande magnitude não tem gráfico que segure, tá, pessoal? Pode adentrar em um volume imenso e simplesmente, né, mudar drasticamente, né, todo o cenário que a gente vem interpretando aqui para vocês. Acho que vou remover isso aqui, pessoal. Vamos manter somente essa região de suporte, né, teoricamente pelo rompimento. Mas aí a gente percebe, né, que os compradores eles estão querendo manter o preço acima do 112 aqui, né, pessoal? Uma tentativa bastante incessante, né? Basicamente o preço chegou nessa proximidade aí no final da noite. Até o presente momento eles tentando alguma coisa, mas a gente tem aí aproximadamente mais uma hora até o fechamento, né? Seria interessante virar para um candlestick com prevalência de volume comprador, justamente para almejar, né, uma possibilidade de reação. Mas, né, todo cuidado é pouco, como eu mencionei, a gente precisa aguardar, né, pessoal, decisão da taxa de juros, isso pode mudar o rumo do mercado. A gente torce, né, pessoal, que haja um corte, né, mais agressivo aí, pelo menos, né, de meio ponto, 0,75, isso pode trazer aí aptidão por risco para investidores institucionais, né, ao que tange adentrar no mercado de renda variável, pode trazer de forma positiva uma movimentação ascendente aqui no Bitcoin. Então, acho que vai depender muito do que for o dia de amanhã. Costumo chamar esses dias, né, de dia D, porque são dias que podem sacudir fortemente os mercados, então de olho na tela, um acompanhamento fundamental aí, principalmente após o resultado na coletiva de imprensa. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, cara. Que acho que aqui no gráfico acho que tá bem visível, né, o que que tá rolando. A gente ainda tem algumas indefinições, né? Temos algum tempo aí até o fechamento. Ao que parece, né, os vendedores eles ainda atuando aí com uma forma mais contundente. Vamos ver se a gente tem uma reação por parte dos compradores. Lembrando, né, pessoal, mais uma vez, a gente tem aqui a média de 20 períodos acima, né? Teoricamente, a gente vai precisar, né, romper essa média, se for o caso de tentarmos buscar novamente a proximidade aqui dos 116, 115, tá? Havendo a recusa de preço ou a não confirmação, pessoal, aí pode ser que teremos a busca por níveis inferiores e aí essa região potencialmente conflitada poderá ser utilizada pelos compradores na tentativa de uma reação. Beleza? Então acho que é isso, esses são os principais pontos, o cenário, o dia de amanhã é muito importante, né? É imprescindível que você esteja atento a esses detalhes. E é isso, vamos fazer a manutenção aqui das referências. O cenário foi passado, vamos dar uma olhadinha no livro agora, ver se a gente identifica aí alguma coisa nova. Aqui pelo lado dos compradores, pessoal, livro pulverizado, somente na região dos 110, a gente tem 11,6 milhões de dólares posicionados, região dos 110.
já é mais próximo daqui. Teoricamente, a gente já está um pouco distante aqui da nossa marcação de suporte, tá? Aqui a gente tem a proximidade aí entre os 108,5, né, até os 107,900 aproximadamente de range aqui, pessoal, 107,5. Então talvez não faça tanto sentido, mas é alguma coisa, região do 110. Provavelmente, né, pessoal, virada de dezena, é comum a gente observar um pouco mais de acumulação de lotes. Aí sim, na região do 108, pessoal, a gente tem 8,6 milhões de dólares. Talvez faça mais sentido, são menos lotes, tá? Mas vai de encontro aqui a nossa marcação de suporte. Então, teoricamente, muito atento aqui nessa região. A não confirmação, pessoal, de volume comprador, né? Nessa 1 hora, teoricamente, ou até mesmo na abertura, né, do próximo candlestick a 1 da manhã, se for o caso, reduzir o tempo gráfico, de evidência positiva apenas na análise do tempo gráfico de 1 hora. Então, a gente precisa, né, que os compradores tenham algum ímpeto aqui, teoricamente perdendo 112, tá, pessoal? Aí sim pode abrir caminho para a gente buscar níveis inferiores. E dependendo, né, do que for o resultado de amanhã em relação à taxa de juros e à coletiva de imprensa do FONC, né, pode acelerar aí o movimento um pouco mais verticalizado, tá? Mais interessante aqui, região de 108, tem acumulação, faz sentido. E aí, somente mais abaixo, região de 105, 16 milhões de dólares posicionados aqui no livro. Região de 105 bem mais abaixo aqui, né, pessoal? Aí sim, talvez fazendo alusão, né, ao início dessa recuperação aqui por parte dos compradores, né, uma estrutura ascendente, talvez sim faça sentido. E a gente está próximo aqui também, né, do nosso suporte, né, diagonal, tá bom? E aqui pelo lado dos vendedores, o livro também bem pulverizado, pessoal. Só lá na região dos 116,5, aí sim a gente tem quase 21 milhões de dólares posicionados, já é bastante dinheiro. Está próximo aqui, né? Teoricamente, onde foi a máxima da segunda-feira, né, pessoal? Total sentido esses lotes aqui, por ser uma resistência, tá, pessoal? Então tem bastante dinheiro posicionado nessa região, evidentemente, né, os compradores vão precisar adquirir esses lotes, caso eles tenham interesse da manutenção do preço acima para que, né, possa buscar níveis superiores. Então, total sentido esses lotes aqui. E aí, somente mais acima, a gente tem aí entre a região do 117 até o 118, fazendo uma continha de bar aqui, pessoal. São aproximadamente aí pouco mais de 25 milhões de dólares. Então, também é bastante dinheiro. Mas aí a gente já está um pouco mais distante, mas faz sentido eventualmente, né, na confirmação de rompimento. E aí a recusa de preço, bate cabeça aqui, eventualmente, né, continua a busca por níveis superiores, tá? Isso num cenário muito positivo, né, pessoal? Até o presente momento aqui para nós, vai ficando uma situação um pouco mais dramática. Vamos torcer, ainda temos, né, 57 minutos. Quem sabe também na abertura do candlestick a 1 da manhã a gente tem os compradores atuando. O problema é perder de fato aqui região próxima do 112, aí pode abrir caminho para a gente buscar níveis inferiores. Vai ser interessante o acompanhamento aqui nesse nosso suporte diagonal. Fechado, pessoal? Então, o livro esclarecido também para vocês. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Então, se você tem conhecidos, familiares, né, que já operam no mercado, tem interesse, compartilha com eles, mostre o nosso trabalho e a gente ficará muito grato. Beleza? Então desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.